A Onda Verde foi criada em 1994 por um coletivo de pessoas do movimento operário que tinha interesse em discutir as questões temáticas ligadas ao meio ambiente na Baixada Fluminense, já que era uma região extremamente destruída, eu poderia dizer assim, por lixões, por ocupações irregulares nas margens dos rios. Trabalhamos fortemente na educação ambiental. Também trabalhamos fortemente na questão de restauração florestal. Aqui é um pequeno viveiro que a gente usa para a produção de mudas nativas. São mudas nativas da Mata Atlântica que a gente usa no reflorestamento do nosso projeto. Aqui a gente tem um conjunto de ipês amarelo. A Onda Verde possui 3 prédios, um centro de educação ambiental, um centro de saúde complementar e também um centro de economia criativa, que é o prédio sustentável. A gente tem uma central de energia fotovoltaica, com energia solar e energia eólica. Geramos parte da nossa energia, tornando no prédio um prédio verde, um prédio sustentável. O nosso telhado capta a água, vem para o tanque armazena e depois vai para o vaso sanitário. Todos os vasos sanitários do prédio são água de chuva. Trabalhar em rede é fundamental. Troca de experiência, conhecimento, fortalecimento de grupos que aparentemente vivem isolados na região metropolitana, mas que têm um potencial muito grande. Daqui a 10 anos, 20 anos, você fala, gente, lá atrás éramos só 3 pessoas. Hoje somos uma multidão, participando da coleta seletiva, dos cursos, das capacitações, gente que se aproximaram, gente que construíram. E é isso que é a rede. A rede é essa construção colaborativa de pessoas, almas, sentimento, trabalho duro. O Complexo do Alemão não é aquilo que passa na televisão. O Complexo do Alemão são pessoas. O Complexo do Alemão são trabalhadores. São crianças que merecem o direito de ter o futuro e que o Estado quer tirar esse futuro. E a gente luta a resistência para que esse futuro exista. Estamos aqui, né, no Engenho da Rainha. Aqui é uma das nossas sedes. A outra sede fica em Olaria, no Morro da Esperança, na Pedra do Sapo. Que a gente atua nessa área da horta e com a educação ambiental com as crianças do território, que daqui a pouco elas estão aí. E trabalhamos também com bioconstruções e tecnologias de baixo custo. O Ponto de Cultura é outro projeto que foi aprovado também, já está na 3ª fase, né? Apesar de toda a dificuldade de liberação de recursos e tal, já está na 3ª fase do projeto. E a segunda e a primeira, a gente entrou, na verdade, na 1ª fase do projeto, foi aí que a gente se ligou 2014. Mais a verdejar. Em 2014 que a gente fez um filme e tal. Tem o Olhares, Serra que atravessa gerações. Um documentário a respeito aqui do olhar dos moradores, né? Em relação à serra. Isso aqui em cima eu conheço tudo, cara. Aqui é como se fosse um quintal mesmo da nossa casa, uma extensão da nossa casa. Serra da Misericórdia, ela era uma área esquecida dentro da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Então, a partir do trabalho do Verdejar, que Poeta e outras instituições, como a Bicuda, que tem aqui atrás, ou ainda tem outras, eles conseguiram que em 2000, o prefeito na época, que era o Conde, ele decretasse isso aqui uma APARU, Área de Preservação Ambiental e Recuperação Urbana. Agora em novembro a gente está querendo tirar uma data, inclusive fazer alguns primeiros ninhos na agrofloresta, né? Então já fui convidado, sabendo, quem quiser. Eu quero indicar uma amiga. Eu até chamei ela lá no fórum que eles fizeram, teve lá nos prazeres. Ela foi e falou lá sobre agrofloresta. Legal. Ela tá com um projeto bem legal, assim. Pô, bota ela em contato com a gente, legal. Legal, ela tá aqui na rede de vocês. Legal. Aqui é a nossa horta. Nesse espaço aqui a gente faz a compostagem, onde a gente prepara um pouco de terra para adubar os canteiros, né? Aqui a gente tem o nosso minhocário e aqui nós temos os nossos canteiros. A gente tem os encontros toda quarta-feira de manhã. Então a gente tem feito campanha com os moradores de estar vindo aqui, ajudar a gente a fazer o manejo, ajudar a mexer na compostagem, a arrumar o local e trazer também o seu material orgânico, né? Quando os moradores trazem, ajudam na composteira, ajudam no manejo e de quebra leva um legumezinho, leva um alface, uma coisinha ou outra para casa para poder ter um alimento orgânico, natural. E a gente continua aqui resistindo para poder manter essa área verde viva e bonita, preservada. O projeto Reciclação, ele surge de uma plataforma anterior que se chama Grupo Proa.
Prevenção realizada com organização e amor, que atua no Morro dos Prazeres através de moradores locais como voluntários, numa perspectiva de promoção da saúde. Em 2010 nós tivemos uma chuva muito forte no Rio, um bolsão de lixo compactado se desprendeu da encosta e caiu em cima de uma vila, que tinha cerca de 30 casas, onde 34 pessoas vieram a óbito e cerca de 300 famílias ficaram desabrigadas, porque a prefeitura, quando veio, ela interditou uma faixa muito grande. Nesse momento, em 2010, quando a prefeitura do Rio resolve que a comunidade inteira ia ser removida, ele realmente instalou na comunidade vários pontos da Defesa Civil, que o morador chegava, você mora onde? Tal lugar, e dava um laudo de risco. A gente sabe que laudo de risco não pode ser feito assim. Em 2011, a gente, ainda com muita dor, pensando naquela tragédia, a gente começa a reconectar essa rede, e aí a gente pensa em fazer um mapeamento de riscos socioambientais. Nós fizemos um mapeamento com os jovens da comunidade, junto com o Unicef, que eles têm uma tecnologia de uma pipa, que vem antes mesmo do drone, imensa, que vem com um celular, uma câmera, não lembro agora o certo, pendurado. Então fotografou toda a comunidade do Alto. E aí quando a gente olha para aquilo tudo, o lixo apareceu em quase todas as fotos. E aí o projeto de reciclação surge em 2012. A gente é a primeira favela do centro do Rio a promover a ação de coleta seletiva. Todo o material ele é matado no pé. Nós não temos nenhum maquinário, nenhuma ferramenta ainda que otimize esse trabalho. E depois o material é fardado e colocado nos bags. A gente consegue tirar entre 1 tonelada e 1,5 toneladas por mês. Isso com muito trabalho educativo nas escolas, com nosso bingo ecológico, com também informação boca a boca. Os moradores vêm também aqui na associação, tem alguns pontos dentro da comunidade que também eles dão o material. Fazer parte do Favela Sustentável tem sido para a gente um grande desafio, porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E conhecer cada projeto dá pra gente um alento, né? E quando a gente olha para dentro da favela, a gente encontra aqui um lugar que é um lugar de fato de resiliência. A gente encontra um lugar de fato de pessoas que precisam morar, precisam viver numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu era muito nova, acho que eu tinha 8 anos quando tudo começou. A gente morava na comunidade Jorge Turco, ela passa pelo rio Acari. E o principal motivo de enchente do rio Acari eram as garrafas PET. O rio Acari sempre enchia e teve uma enchente em 98, por aí, eu era muito pirralha, que matou muitas pessoas, desabrigou muitas pessoas ribeirinhas daquele rio. E o meu pai sempre foi muito líder comunitário, sempre foi muito presente na comunidade. Ele nasceu, criou os filhos naquela comunidade. E ele começou a tomar uma ação, né, para evitar de jogar aquelas garrafas PET dentro do rio. Ele criou um funk, que é o funk das armas, e ele criou a versão para reciclagem. O funk em si era assim, pará, pá, 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 pá. Eu entrava, catá pra reciclar, pará, pá, 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 catá pra preservar. Todos os moradores podem colaborar, separando o lixo para reciclar. Então vou te ensinar como reciclar, separando em cada saco o que eu vou ditar. Tem plástico, vidro e metal, papel e papelão. Volta o PET passar, vai recolher do seu portão. É isso, aqui era uma massa falida, todo mundo ia invadir fazer favela. Eu invadi primeiro. Depois o pessoal queria me expulsar daqui, tacavam pedra no telhado, tá vendo? Pra me expulsar daqui, mas eu me mantive aqui e virou esse projeto, que hoje aqui ajuda a gerar emprego e renda aqui para a comunidade. Eu ouvi que muitos grupos trabalham com catadores, inclusive o nosso. E aí eu queria saber dos outros grupos se vocês dão alguma formação ou algum outro auxílio, não em relação ao financeiro, que a gente também não consegue dar, mas, por exemplo, como a gente faz com assistência social para esses catadores que vocês abraçam no projeto de vocês. No nosso projeto eu acabei formalizando uma cooperativa, porque chegou um ponto que deu tão certo que a gente precisou formalizar a cooperativa. E quando eu pego um catador de rua, eu formalizo ele, capacito. Eu dou capacitação de separação de material, porque não é fácil. Cada material tem o seu preço. Eu tenho que tornar o catador conhecedor de cada tipo de plástico e preço de mercado. Então o financeiro tem que entrar.
INSS, o catador não sabe como faz. Então a gente orienta, indica um profissional para ele ter a garantia. Por isso que eu acabei me apaixonando por esse trabalho aqui, porque ele não veio só o interesse financeiro, mas veio todo um lado social, de inclusão, e eu sei a importância disso. Hoje na nossa sede a gente tem 35 pessoas que sustentam seus empregos e sua renda com o material reciclável. Né? Na nossa unidade a gente também faz a reciclagem do orgânico, do óleo de cozinha. E esse pra gente é o nosso principal projeto, né? Gerar renda através do lixo. Eu mesma fiz minha faculdade de engenharia ambiental com lixo, que muitos jogam fora, eu me formei. E não sou fanática, meus cachorros se chamam Pet Latim Papelão, só porque não tem fanática. Em 2007 para 2008 a gente criou a cooperativa Vale Encantado, surgindo então com 25 membros mais ou menos, que é praticamente um quarto da população da comunidade, né, que tem hoje 116 moradores. E dali a gente começou a desenvolver os trabalhos, as atividades, fazer as caminhadas, fazer a parte da gastronomia, né. As famílias que foram para esse local, né, foram os descendentes dos que trabalharam na plantação de café na Floresta da Tijuca. Todas as comunidades do Alto da Boa Vista, entre outras, foram processadas por degradação ambiental, poluição dos rios, poluição visual. Então, assim, tudo que vocês imaginar de ruim, eles colocaram dentro do processo, agregaram para processar as comunidades. E aí a gente teve que fazer todo um trabalho assim, contrário do que eles deveriam fazer, que era fazer o levantamento, ver quantos anos essas comunidades têm, fazer um levantamento histórico, né? Esse processo, na verdade, o Ministério Público Estadual entrou acusando as comunidades aqui do Alto da Boa Vista que estava favelizando a floresta. As comunidades, junto com a Defensoria, começaram, na verdade, a fazer um levantamento de que as comunidades aqui, na verdade, não estavam crescendo. Elas estavam se mantendo no tamanho, ao contrário do que eles estavam dizendo, elas estavam preservando a área. E esse processo também que a gente está fazendo, que é do biodigestor, da rede de tratamento de esgoto, é justamente também mostrar que nem todas as comunidades estão fazendo essa degradação ambiental como eles dizem que está sendo feito. Aqui é o biossistema. O projeto mesmo é ligar todas as casas, ou seja, estão 25 casas, tem 5 casas que estão ligadas, acho que estão mais próximas. Então, dentro do projeto, ligando o restante das casas, a gente não vai ter mais o esgoto sendo jogado no meio ambiente, então vai ser todo tratado. Ele vem todo para cá, todas as casas vai vir todo para cá. O trabalho de vocês é de suma importância para uma defesa, para desmistificar e desmitificar essa da comunidade ser poluidora, isso é muito importante. Isso durante a obra a gente ouviu de uma moradora que quando veio visitar aqui, ela falou, agora os pobres estão limpando e só os ricos que estão sujando a floresta. Né? Plantas que vocês estão vendo em volta é o pós-tratamento do que sai do biodigestor, é uma zona de raízes, são plantas que absorvem os nutrientes para que essa água que volta para a floresta volte com uma carga orgânica muito menor do que ela está entrando no biodigestor. Esse foi o primeiro biodigestor que foi construído aqui no Vale Encantado, que a intenção era só fazer um biodigestor só para os restos de comida do restaurante e, consequentemente, está gerando biogás para eles cozinharem ali. Esse é o gás que é produzido e quase não dá para ver, tá vendo? É azulzinho. Só quando você põe fogo em alguma coisa que você consegue ver. E assim, da primeira visita que a gente fez, né, o que ficou me tocando muito foi a rede, né? Não uma teia, mas uma rede. Então, que é o que fortalece, acho que esses diálogos e o conhecimento de cada um é o que é importante para montar essa rede. Então isso me tocou muito. Bom, a Ecomuseu surgiu em 2008, com a necessidade da população local em revigorar a história e a memória para estar elevando a autoestima da população local. Muitas pessoas pensam que Sepetiba não faz parte da cidade do Rio de Janeiro, mas Sepetiba é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Mas devido a toda essa distância que é percorrida para se chegar até aqui, que é no extremo oeste da cidade, as pessoas têm essa dificuldade de percepção. Então isso faz com que nós sejamos mais segregados socioespacialmente do que os outros bairros da cidade. O objetivo desse passeio, que era voltado inicialmente apenas para os moradores, é reconhecer e redescobrir
o que nos dá identidade. Gente, esse é o nosso patrimônio, e esse cara é o nosso referencial. A gente vem aqui, sempre para com visitante aqui para falar com ele. O seu Durval faz barcos, é carpinteiro naval. E ele se diz caiçara, gente. O progresso é importante, ele tem que existir, mas vê se vê o crime ambiental, crime ecológico que vai acontecer, vem as pessoas que vão sofrer com o progresso. A gente valoriza muito o patrimônio ambiental, porque a Baía de Sepetiba é um patrimônio ambiental, embora degradada. Pô, o seu Salviano conta pra gente que antigamente ela era chamada de Baía dos Milagres, que vinha gente de tudo quanto é lugar aqui, gente que se curava do reumatismo, de doenças de pele, com essa lama que tinha aqui, que era rica em monazita. Eu não sou bióloga, mas eu acredito que o mangue esteja beneficiando a vida na Bahia. A tecnologia de tratamento, de pós-tratamento do efluente do biodigestor, a gente chama de zona de raízes em português, mas o nome em inglês é Constructed Wetland. E wetland é zonas alagadas, que é como se fosse um mangue. É meio que um brejo, um mangue construído, e aí são plantas que fazem a filtragem dos nutrientes. Isso. Porque o que sai do biodigestor sai ainda com muito nitrogênio, fósforo e potássio. Então são plantas de brejo que filtram nitrogênio, fósforo e potássio para que a água que saia da zona de raízes saia já com menos. Vocês viram o biodigestor lá não, da Verde? A gente tem as plantas que ele está falando lá, quando sai o sistema lá do biodigestor, parte vai para essas plantas. Algumas pessoas chamam o mangue de filtro, falam, o mangue é filtro e tal. Eu na minha cabeça pensava que era por conta do resíduo, porque o mangue segura garrafa PET, segura plástico, mas ele também pode filtrar a água, então. Um povo só preserva aquilo que ama, e um povo só ama aquilo que conhece. Então, se você não conhecer, você não sabe o que tem no seu bairro, no seu território, você não vai valorizar. Então, a gente quer ficar batendo nessa tecla da educação patrimonial na parceria com as escolas que a gente já tem, justamente para isso, para que essa semente seja plantada e se perpetue, que as gerações futuras continuem com esse trabalho da gente. Esse quilombo aqui ele é datado, um dos mais antigos do estado do Rio de Janeiro. Ele é datado de 1524 e teve uma frota que chegou com alguns portugueses aqui e com muitos africanos escravizados em seus porões. Então eles chegaram ao Rio de Janeiro, chegaram em Barra de Guaratiba, até pela primeira tentativa da colonização francesa no país também. Foi praticamente quase o mesmo eixo em rota que fizeram os primeiros portugueses com os negros bantos. E eles vieram já para cá, lombo de animal, seus próprios trabalho escravo, que eram os escravizados. E chegando aqui, viram todo esse território rico em floresta, rico em água potável. Então, é aqui que eu vou instalar o engenho. Somos uma biodiversidade que em lugar nenhum é encontrada. Foram daqui, do engenho do Camorim, aqui do Quilombo, 6 africanos escravizados foi que fizeram todo o reflorestamento da floresta da Tijuca, com vegetações mudas daqui. Tá, essa gruta aqui é onde serviu de refúgio para os primeiros africanos escravizados trazidos para o Brasil. Aqui dentro do Quilombo do Camorim, ele foi formado entre mulheres, não tem a quantidade hoje por escrito de realmente da época da fuga. Quantas mulheres subiram, quantas crianças e quantos adultos, homens. Eu não tenho ainda esse relato, mas a primeira fuga foi entre mulheres, crianças e homens, mas a maioria é tudo homens. Quando fugiram foram para o alto da floresta e era totalmente até a suposta liberdade, né? Mas a liberdade mesmo até hoje a gente não tem. A gente não tem. Muito feliz de hoje a gente ter levantado essa bandeira e a gente poder estar aqui dentro do próprio território que já era nosso. Em 2003 conseguimos registrar que é a CUCA, que é a Associação Cultural do Camorim, e a CUCA com esse CNPJ, então a gente trabalha com resgate da, hoje se fala cultura popular, mas a gente fala, eu costumo hoje botar cultura de matriz africana. A luta, a força e resistência, e amor envolvido em tudo. E antes disso também existe a ancestralidade. Dia 13 de maio é um dia muito bonito. Dia 13 de maio é um dia muito bonito.
de grupos de professores, pessoas que chegaram ao nível de ensino médio e estavam indo para a faculdade e tal, e a gente incomodado porque a gente olhava numa ponte que tem na Cidade de Deus, a gente olhava e a barra cada vez mais próximo da gente e a gente não tinha nenhuma política pública que de fato melhorasse a qualidade de vida dos moradores que estavam na Cidade de Deus. E a gente depois monta um plano de desenvolvimento local Cidade de Deus, que tem 9 áreas temáticas, para que as instituições da Cidade de Deus briguem por política pública para a Cidade de Deus, porque o Eu Fazendo sozinho não faz nada. Então, se a gente não faz nada sozinho, a gente precisa das escolas, a gente precisa do morador, a gente precisa das instituições de base, do jovem qualificado para brigar e disputar poder, né? Então é isso que a gente faz. Nós somos um grupo de formação. E aí a gente criou a tecnologia social, que é o EcoRede. O nome é Rede Comunitária de Desenvolvimento Socioambiental. Então a gente montou todo um material sensorial, tanto para criança quanto para adultos. Então a gente vai levar isso para todas as escolas. Se a gente não tem que desenvolvimento local, as pessoas precisam ter identidade com o local, a gente não faz desenvolvimento local. Cada vez que a gente coloca o jovem na universidade, cada vez que a gente coloca o jovem terminando o ensino médio, a gente está brigando pelo território. Que jovem é esse? Que identidade ele tem com aquele lugar? O que é a rede? Uma corrente de ideias, de propostas, de sonhos, de erros, de acertos, mas acima de tudo, de pessoas. Brancos, negros, homens, mulheres, né? Das mais diversas formações culturais. Acima de tudo, somos pessoas, seres humanos. Por isso somos a Rede Favela Sustentabilidade.